Que alegria, hein? Muito bom, mais um aninho começando, 2025, ano jubilar. Roma vai estar um babado esse ano, hein? Mas, né, vocês não vão pra Roma mesmo? Eu vou. Mas, vambora, vamos nessa. E aí, galera, tudo bem? Muito bom, senti falta de vocês, mas estamos aqui de volta. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho que é importante para a primeira live do ano, que são 7 dicas sobre como escrever a sua autobiografia. Beleza? Tema fundamental que eu já tinha começado a abordar no final do ano passado e eu queria, de fato, que essa fosse a nossa primeira live, porque ela dá sentido para tudo quanto vai acontecer ao longo deste ano. Então, em primeiro lugar, vamos nessa. Sejam todos muito bem-vindos aí, mais uma vez. Fico feliz de estar aqui com vocês. Eu sei que vocês adoraram as sequências dos stories dos últimos dias. É isso que acontece quando eu não trabalho, né? Quando eu não estou aqui no escritório envolto em reuniões, em alíquotas, em datavénias, em calls, em budgets, em brainstorms, eu consigo produzir criativamente, o que significa que eu vou me demitir da função de CEO dessa corporação para poder ficar produzindo na piscina salinizada stories que engrandeçam a alma e a cultura dos senhores, né? O melhor que eu posso fazer é isso, tá? Mas como não dá, então não vai acontecer, beleza? Mas vou manter a produção de stories sim ao longo do ano. Queria, como agora eu estou escrevendo, né? Agora finalmente, depois de quase 40 anos de existência, eu começo a me transformar num escritor, né? Pela primeira vez eu era um escritor de textos curtos, num modelo de stories, né? Então microtextos fortes, generalizantes e impactantes. Foi o que eu fiz durante os últimos 6 anos. Tudo foi um ensaio, segundo a minha visão, para que eu pudesse começar a dar voos mais altos e começar a escrever, de fato, textos longos que vão virar livros, né? Então, já adianto para os senhores, 2 livros já estão praticamente prontos, né, no final das contas. Agora eu estou revisando, estou colocando notas, etc. E vão ser publicados esse ano, tá? Um livro é sobre a modernidade, é um livro de juventude, no fundo foi um livro que eu escrevi há muito tempo e, claro, eu estou revendo, né? Estou mantendo ali algumas ideias que eu gosto do que eu pensava na época e gosto que vocês conheçam um pouco a minha origem intelectual. Então, sim, esse livro de juventude chamado Modernidade vai ser publicado, mais como um documento histórico, ou seja, que coisas eu pensava à época, o que eu li, quais eram as minhas referências, minhas ideias sobre os assuntos e tal. E um segundo livro que é a Teoria Geral sobre a Motivação Humana. Esse é um livro que é um projeto de 6 anos, eu comecei esse projeto do livro há 6 anos, eu tenho inclusive documentos registrando isso, ou seja, há 6 anos eu começo a projetar esse livro que foi concluído agora na virada do ano, que é a Teoria Geral da Motivação Humana. Então agora, nesse momento, o livro está escrito, eu estou revisando, estou relendo, alterando uma coisa ou outra e colocando notas ali para que ele se torne compreensível para vocês, beleza? Dito isso, as lives desse ano, elas serão as lives de sempre foram lives, mas vira e mexe eu vou pegar algum texto que deu origem a um capítulo do livro ou de algum livro que eu escrevi ou que eu estou escrevendo. Então, por exemplo, tem um autor chamado George Gusdorf, não sei se vocês o conhecem, já falei dele, hein? Já falei dele em outros momentos. O autor George Gusdorf é um autor que é mais conhecido aqui no Brasil pelas suas contribuições da pedagogia, mas ele tem um livro chamado L'Autobiografie, né? Sobre autobiografia, que é um texto que se torna muito interessante para a finalidade dessa live, que é como construir uma autobiografia. Primeiro ponto, por que a gente deveria se dedicar a fazer uma autobiografia? Dado que a maioria que está aqui não é famoso, a maioria que está aqui não vai escrever um livro sobre a própria vida, a maioria que está aqui não vai ter um documentário sobre a própria história, nada disso. Mas a ideia da gente entender a nossa vida como romance no sentido não sentimental, mas como um livro, como uma história que está sendo contada, ela
pode ajudar a gente a conseguir encontrar a coesão dessa mesma história. Como quem diz o seguinte, ora, quando muitas das pessoas olham para a própria vida e encontram nada além de desesperança, nada além de fragmentação, nada além de brigas e disputas com cunhado, marido, sogra, chefe, o que isso revela? Isso revela uma incapacidade da consciência de observar essa própria vida em continuidade. Lembrando que há uma origem e imaginando um desfecho, um futuro, um clímax, uma realização da própria história. Isso não é possível. Atenção, isso não pode ser feito, isso não pode ser feito no improviso. Uma pessoa que não tenha a capacidade de refletir acerca da própria vida, entendendo que ela está dentro de uma história complexa, uma história que está inserida num cenário cultural que dialoga com outras forças, que dialoga com antagonistas, que se alia a pessoas que podem ajudá-la, a mentores, e que de algum modo, ainda que seja tímido, ainda que seja uma pequena chama que ousam se manter acesa, mas essa chama tem alguma força criativa e ela pode sim se beneficiar da graça de Deus para que, pouco e pouco, com dedicação, com a cultivação das virtudes, com a docilidade, a graça, enfim, essa chama ela pode de algum modo iluminar a própria história e iluminar os demais e no final das contas iluminar toda uma civilização. É possível, isso aconteceu com muitas pessoas que passaram aqui pela Terra, né? Então, vamos lá. O Gusdorf, ele fala uma coisa que é fundamental. Primeira dica que ele fala que é o seguinte, transformar memórias em significado. Essa é a primeira dica, transformar memórias em significado, ou seja, compreender a autobiografia como uma construção significativa, de tal modo que todos nós temos um conjunto de memórias na nossa cabeça, beleza? E essas memórias, elas precisam encontrar um significado na realidade, ou seja, as nossas memórias, elas precisam de algum modo estar articuladas com a vida que a gente está construindo. Uma pessoa agora, né, me escreveu o seguinte, mas você não teve as dificuldades que todos nós temos, né? Você nasceu em berço de ouro. Olha só que interessante, eu tenho muitas memórias na minha vida, né? Eu tenho uma história, evidentemente, factual, ou seja, algo que aconteceu comigo quando eu tinha 8 anos, quando eu tinha 6 anos, quando eu tinha 10 anos. No entanto, o que permanece em mim são as memórias. E as memórias, elas têm que ter um significado. Ora, dependendo da história que eu queira contar, atenção, o Ítalo está contando a história daquele que será o imperador do Brasil, o imperador benévolo, o imperador que vai levar essa nação a níveis de prosperidade espiritual, material e intelectual nunca antes vistas. Essa é a história que o Ítalo está contando, tá? Essa é a história do Ítalo, perfeito? É a história que o Ítalo deseja contar acerca de si. Em que medida memórias da minha vida, em que medida o sofá rasgado que eu tinha na minha casa em Vila Isabel, ou em que medida, o dia que o meu amigo, Rafael disse que não queria mais jogar bola, em que medida isso tudo se articula com a narrativa que o Ítalo está contando. Então a primeira coisa, no final das contas, você tem que saber qual é a tua história, qual a história que você quer contar, quem você deseja ser, perfeito? Se você não sabe quem você deseja ser, meu amigo, né? As memórias, elas aparecem não como uma força, mas elas aparecem como demônios que mordem o seu calcanhar, que entram pela sua narina, que asfixiam as suas vias aéreas, que tapam os seus olhos, revelando só de quando em quando um universo fragmentado. É isso que acontece com quem não tem a unidade da própria vida dentro do seu próprio coração, quem não sabe ou não busca saber por que está nessa existência. Perfeito? Segunda dica que tem a ver com a primeira a memória não mente, mas ela edita. E sabendo que, atenção, as memórias também que eu tenho na minha cabeça, elas podem ser falsas, né? Ou seja, eu posso me lembrar de coisas que não aconteceram, de coisas que não aconteceram daquele modo. Então, a memória para o sujeito que está construindo a própria história, ela deve ser nada mais do que um alimento ou um aliado. Veja, eu não vou basear a minha vida nas minhas memórias, eu tenho que basear a minha vida no eixo narrativo que eu voluntariamente, com a minha liberdade, escolhi. E as memórias,
elas vão ser úteis para a promoção desse arco narrativo existencial no qual eu estou inserido. De tal modo que, se você não se lembra muito bem se o seu primo passou o peru na sua cara quando você tinha 7 anos ou não, atenção. Atenção, essa memória débil, essa memória opressiva que seja, essa memória triste, não vou dizer que não é triste, mas que você não tem muita clareza se ele passou o peru na sua cara ou não, ou se ele só abaixou, ou se você chupou o peru dele. Você não sabe exatamente como é que foi o abuso que o seu primo fez com você. Veja, isso está articulado com o arco narrativo que você quer construir. Olha, eu quero ser uma boa mãe de família, eu quero ser um grande empresário, não, eu quero ser um santo, não, eu quero ser o imperador do Brasil. Olha, então pronto, essa memória ela vai ser articulada se ela trouxer benefício ou não. Veja, o que acontece com a maioria das pessoas que caem numa depressão existencial profunda é a ausência do arco narrativo ou do argumento vital. A pessoa que não tem isso, ela está encarcerada, ela está presa numa gaiola de fumaça chamada memória. É isso que acontece. Então, em primeiro lugar, transformar a memória em significado. Primeira dica. Segunda, a memória, ela não mente, mas ela edita, né? Ela edita, é como se fossem filtros, ela filtra os eventos na base da relevância emocional daquele momento específico que você viveu. Perfeito? É assim que acontece. A gente tende a se lembrar mais das coisas que foram marcantes pra gente. Mas uma série de outras coisas estavam acontecendo na periferia, ou pior, até no centro mesmo da nossa vida, mais um conjunto afetivo forte de emoções, sensações e percepções fixou uma memória na nossa cabeça. Então, evidentemente, a gente tem uma memória seletiva daquelas coisas que aconteceram. De tal modo que não é mentira que aquilo aconteceu, mas é uma edição. Não apenas aquilo aconteceu e a sabedoria consiste em que a gente consiga aproveitar isso tudo. Segundo, terceira dica que eu vou dar para vocês do Gurdjieff, está escrito aqui, você não é uma ilha, né? Ou seja, o nosso eu, ele deve estar relacionado com o contexto cultural, com o contexto social, com o contexto econômico, com o contexto familiar. A gente não consegue construir uma história verdadeira isolado, como se nós fôssemos uma ilha de poder, uma ilha de potência, ou uma ilha de fracasso, uma ilha de tristeza, uma ilha de miséria, né? A gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque a gente está sempre sendo puxado, arrastado, empurrado, esfaqueado, cotovelado, alimentado pelo nosso contexto cultural. Mesmo aquele sujeito que quer se jogar numa profunda miséria existencial, ele em algum momento vai ser assaltado por uma alma magnânima que lhe oferecerá um olhar compassivo, uma mão amiga, um abraço carinhoso, um prato de comida que seja. É ou não é verdade? E o inverso também, aquele sujeito que tem os maiores sonhos do mundo, que sonha mais do que Napoleão, que apertou no seu peito mais humanidade do que o próprio Cristo, esse sujeito também será assaltado, esfaqueado, será abalroado por almas malignas, mesquinhas, falsas. O contexto, ele imprime trajetória. E é por isso que, quando a gente for pensar na nossa autobiografia, a gente tem que dar relevância sempre para o diálogo que existe entre o indivíduo e o contexto social, a comunidade, a família, o emprego, o trabalho, etc. Quinta dica, que é o que a gente está falando agora. A sua vida é um romance. Valorizar, portanto, o sentido de continuidade. Perfeito? A maioria das pessoas que eu vejo que padecem e sofrem de um tipo de crise existencial, de uma falta de sentido, essas pessoas, elas têm uma visão muito curta, muito aplainada da existência humana, uma visão, eu diria, atomística. Elas estão olhando para agora. O que aconteceu nesta semana? O que aconteceu neste dia? E toda a vida se torna uma tragédia ou uma grande felicidade. Porque hoje eu fui demitido ou hoje eu fui promovido. Calma, né?
A sua vida, ela tem um arco que se estenderá. Me perguntaram ontem, Ítalo, você quer ser presidente? Eu falei, não gostaria. Ítalo, você gostaria de ser presidente? Eu falei, não gostaria. No entanto, projete a minha vida nos próximos 25 anos com a intensidade das coisas que eu faço, com os vínculos que eu tenho, com as articulações que eu possuo, com os planos que pulsam no meu coração, com os projetos que estão sendo executados. É mais ou menos inescapável que daqui 25 anos, ou seja, quando eu tiver 64 anos, eu vou ter que assumir alguma função de Estado. Olha ao redor, vê quem da minha idade aos 39 anos faz com a intensidade, com o projeto, com a articulação, com a inteligência o que eu faço. Você não vai encontrar. O que você vai encontrar é algum jornalista, algum blogueiro, algum político até. Isso você encontra. Agora, olha ao redor e perceba, bem, alguém com 39 anos está trabalhando com a intensidade que o Ítalo está trabalhando dia e noite, com os projetos consistentes, realizando coisa dia após dia, montando equipe, montando time com uma visão imperial, com uma visão de Estado, com uma visão de civilização, com uma visão de educação, com uma capacidade gerencial, com uma capacidade empresarial, você não vai encontrar. Então pronto, a vida é um romance, porra. Projete a minha vida para daqui 25 anos, caso Deus me conceda esses anos, né? Caso Deus me conceda mais um júbilo, ou seja, caso Deus me conceda mais 25 anos, um quarto de século, aonde o Ítalo estará aos 64 anos? Olha, é difícil você imaginar que o Ítalo estará num outro lugar que não exercendo uma função de protagonismo dentro do Estado. Mas é óbvio isso, né? É óbvio isso. E claro, com as convicções pessoais que eu tenho, é evidente que isso se tornará uma monarquia. É óbvio, no fundo. Quer dizer, eu estou dizendo hoje, no dia 1º de janeiro, primeiro dia útil do ano de 2025, o que acontecerá no primeiro dia útil de 2050. Por quê? Porque eu tenho a visão histórica. A visão histórica e a visão histórica da minha vida. Porque isso aqui é uma das coisas fundamentais. A vida é um romance. Ou seja, é necessário encarar a tensão entre verdade e ficção. Ítalo, você é um megalomaníaco. O que as pessoas acham que é megalomania é simplesmente uma capacidade projetiva entre a realidade atual e a ficção no tempo. Não é? Ou seja, aquela ficção, ou seja, aquela vivência ficcional necessária para os gênios ou para as almas que produzem é o que de fato vai construir a vida desses gênios ou dessas almas que produzem. A pessoa que não tem capacidade de imaginar, a pessoa que não tem capacidade de ver a própria vida em articulação com ficção e realidade, essas pessoas elas estão fadadas ao desespero, à tristeza. E cada um vai ter a sua projeção, cada um sabe o que quer ser da vida, porra. Né? Agora, é importante pensar de modo articulado. Isso sem dúvida. E por fim, a sétima. Meu pai coçava, meu pai tinha coceira no ouvido que ele resolvia fazendo isso. Ele fazia um negócio com palato que resolvia coceira no ouvido. Saudade dele. E sétima dica, né? A sua vida é mais do que a sua vida. A sua vida é mais do que a sua vida. Utilizar a autobiografia como ferramenta de autotranscendência. Aquela pessoa também que olha para a própria vida só no rés do chão, com os desejos materiais mais imediatos, ela não entendeu o que é um arco narrativo e certamente se frustrará. Por quê? Porque as coisas deste mundo, elas padecem, corroem, se mudam de figura. Então, é quase que certo que uma pessoa que olhe para a sua vida e a projete ficcionalmente com desejos materiais irá se frustrar. Ela vai se frustrar, não adianta. A autobiografia ela é mais do que uma mera confissão, ela é um meio para o autor, ou seja, nós transcendermos essa experiência pessoal única, alcançando algo universal. Ou seja, de algum modo, aquele sujeito que habla solo espera hablar a Dios um dia, como diria Antônio Machado na sua famosa versificação. Perfeito? Então é isso, fique com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.